gente vai tentar, com base nas observações feitas no último ponto, formalizar a ideia de limite. Como assim formalizar? A gente está vendo que a tabela ela é útil. Ela garante uma linha de raciocínio, mas ela não prova que a sua linha de raciocínio está certa ou errada. Porque números não provam nada. Aliás, números servem de contra-prova, de contra-argumentação, contra-exemplo. Então vamos começar com essa função, de novo uma função sem nenhum contexto, tá certo? Mais adiante a gente vai começar a inserir os contextos para vocês, porque em geral essas funções que a gente trabalha tem um contexto prático, são funções de mais de uma variável. Então, como a gente só sabe trabalhar ainda com uma variável, fica meio sem sentido dizer de onde provém essas funções. Mas, a priori, a gente sabe que a gente não pode dividir por zero. Como seria um possível procedimento para encontrar o domínio dessa função? Já que a gente não pode dividir por zero. O 2x menos 1 difere de zero. Porque se ele é igual a zero, zero é o denominador. Embora a gente saiba que, se eu tiver zero no denominador e zero no numerador, não significa dizer que a função não exista. Significa dizer que ela tem uma indeterminação. Tá ok? Então, a priori, o 2x menos 1 tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque senão eu vou zerar o denominador. Embora, de novo, saibamos que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Mas, a priori, eu quero tirar o zero, pelo menos, do denominador. Ora, se 2x menos 1 é diferente de zero, por conseguinte, cada desses três pontinhos na matemática tem nada a ver com igualdade, liberdade, fraternidade, da maçonaria, tá certo? Só três pontinhos igual. Segue essa ideia. Então, o x vai ser diferente de meio. Ok? X vai ser diferente de meio. Repara, foi o numerador que influenciou essa minha escolha? Não. É o nosso denominador. E se o numerador for zero e o denominador for qualquer número, é zero. Desde que não seja zero, é claro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar encontrar o comportamento da função nas proximidades do número. Mas, para não ficar uma coisa incoerente, nós vamos aproximar por valores à direita dele, isto é, por valores maiores que o meio, e depois por valores menores do que o meio. Está claro isso? Na nossa simbologia, eu vou fazer o x tender para meio pela esquerda, e depois eu vou fazer o x tender para meio pela direita. Entendendo? É menos 0,5? Não. A gente convencionou no nosso último encontro que os valores como os valores que estão à esquerda da origem são negativos e à direita da origem são positivos. Então, se eu me aproximar de um determinado número, se eu quiser fazer referência à minha aproximação por valores maiores que ele, colocamos o mais. Se for por valores menores do que ele, colocamos esse menos. De novo, mantenha o cérebro aí atento. Não é menos 0,5, é 0,5 por valores menores do que ele. Tá ok, gente? Então nós vamos escolher valores. Pode ser, pode. Pode ser o 0,4, pode. 0,499, pode. Você escolhe. Só que a minha escolha, vou deixar entre aspas, porque eu quero de tal maneira que o número meio ele seja o centro de um intervalo. Isto é, ele seja no centro, seja o ponto médio de um determinado intervalo. Então as escolhas que eu fizer para os valores menores do que ele, tem que ser equidistante aos valores maiores do que ele. Então, para tentar entender as letrinhas que a gente vai usar, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar meia unidade menor do que ele, seria quem? O 0. Se eu pegar meia unidade maior do que ele, vai ser quem? 1. Se eu pegar 1/10 menor do que ele, vai ser quem? 0,4. 1/10 maior do que ele. Lembrando, é escolha, tá bom, gente? Vocês são obrigados a seguir essa nossa escolha. Pelo menos a ideia do equidistante, não precisa. Não precisa. Já que a gente vai trabalhar só no campo das ideias. A gente não vai fazer aqui quase nenhuma demonstração a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer algumas demonstrações. Tá certo? As demonstrações vão precisar de umas letrinhas. Já a gente vai inseri-las. Mas para inserir essas letras, fazendo significado, para que elas sejam significativas, então eu vou trabalhar com o meio sendo o centro ou o ponto médio do intervalo. Está claro isso? De novo, é obrigado ser equidistante? Não é obrigado. Por sinal, mais adiante,
a gente vai ver que a tabela vai ser de grande valia. Bom, vamos pegar agora o 0,499. Quem seria o outro? 0,501. Concordam comigo? Ou seja, um milésimo, perdão, à esquerda e idem para a direita. Mas, de novo, vamos pensar um pouco. Mas, o 1, o 0, até que está tranquilo de substituir lá. Aí já imaginou 0,499? Como é que vai ser o procedimento? 0,499 ao quadrado, multiplica por 4. 0,499 multiplica por 4. Soma, subtrai de 3 para ter o numerador. 0,499 vezes 2, subtrai de 1 para ter o denominador. Depois faz o quociente. Se fosse liberado nas provas, nas avaliações, o uso de calculadora, tudo bem. Só que a gente não está liberando. Não é que a gente seja muito ríspido. Ou seja, quem tem uma formação matemática, o matemático usa pouco software. Não é isso. A ideia básica é estar trabalhando no campo das ideias. Então não adianta eu ter uma ferramenta se eu não sei utilizar. Não adianta você ter uma carteira de motorista se você não sabe dirigir direito. Não sabe obedecer às regras de trânsito e por diante. Traduzindo, dá muito trabalho desenvolver isso. Então o que é que a gente faz? Ora, repare que se substituirmos o x por meio, o denominador vai ser 0. E o numerador, idem. 1 meio ao quadrado, 1 quarto. 1 quarto vezes 4, 1. 4 vezes 1 meio, 2. 2 mais 1, 3 menos 3. Interessante, né? Então quer dizer que para o x igual a 1 meio, o numerador quanto o denominador foram zerados. Se isto aconteceu, é porque o meio é o quê? Raiz dos polinômios. Então, com base nessa informação, nós podemos reescrever o nosso numerador. Certo? Vou optar ainda por trabalhar com as raízes de uma função polinomial do segundo grau. Ainda nessa aula, se der tempo, a gente vai trabalhar com a divisão de polinômios. Eu garanto para vocês... primeiro. Quem é o coeficiente do x ao quadrado? Lembrar que essa ideia vale para x ao cubo, x à quinta, x elevado a 27. Então você vai colocar o coeficiente do x de maior grau em evidência. Que é 4, que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Como a gente zerou no meio, uma raiz vai ser quem? Quem é uma das raízes, gente? Quem foi que zerou? Meio. Então, automaticamente, eu já tenho o meio. Bom, então o que é que nós queremos? Nós queremos dois números, lembrando, estou usando o raciocínio da função polinomial de segundo grau. Se tiver tempo ainda hoje, vamos falar sobre divisão de polinômios. Porque se o 1 meio zerou o numerador e zerou o denominador, é porque o numerador é divisível pelo denominador. Certo? A gente pode dividir? Também vai fazer isso. Mas, por enquanto, estamos usando a simplificação. Então, nós queremos dois números cuja soma seja menos 1, dois números cuja soma seja menos 1, e o produto seja menos 3/4. Queremos dois números cuja soma, lembrando, soma das raízes menos b sobre a é menos 1, produto das raízes menos 3/4. Eu quero dois números que isso aconteça. Detalhe, um dos números já é meio. Quem é o outro? Eu quero dois números cuja soma seja menos 1 e o produto seja menos 3/4. Sabendo que um deles já é o meio. Quem é o outro? Quem é o outro? Qual é o número que multiplicado por meio vai dar igual a menos 3/4? Menos 3 meios. Então a outra raiz vai ser menos 3 meios. Bora verificar? Quanto é menos 3 meios mais 1 meio? Menos 2 meios, que é menos 1. Que é o que nós temos. Então, continuando. Então a gente percebeu que o meio, ele zera tanto o denominador quanto o numerador. Daí, essa expressão do numerador poder ser simplificada
reescrevendo-a como sendo 4, que multiplica x menos 1 meio, oriundo do meio da observação inicial, vezes x menos 3 meios. De onde veio o menos 3 meios? Estamos procurando dois números cuja soma seja menos 1 e o produto menos 3 quartos, dado que um dos números é meio. Então a gente chegou no menos 3 meios. Ora, mas por que estamos fazendo isso? Porque a gente está querendo amenizar os nossos cálculos, diminuir os nossos cálculos mentais. Repare que essa expressão, 4 que multiplica x menos 1 meio, ela é 2 vezes o nosso denominador. Dá para perceber? Com efeito, 4 vezes x menos 4 vezes 1 meio fica 4x menos 2. O denominador é 2x menos 1. Vamos lá, só para entender melhor. Ficamos com 4x menos 2, que multiplica x mais 3 meios, tudo isso sobre 2x menos 1. Está claro, gente? Então, notem, 4x é o dobro de 2x, 2 é o dobro de 1. Então, essa expressão, 4x menos 2, é o dobro de 2x menos 1. Aí sobrou 2. 2 vezes x, ficamos com 2x. 2 vezes 3 meios fica 3. Se der tempo ainda hoje, a gente vai dividir esses polinômios para chegar nisso daqui. Certo? Por enquanto, o nosso foco não é a divisão de polinômios ou a simplificação. Nosso foco é compreender como é que a gente pode estender os nossos argumentos. Mas só adianta estender se a gente entender. Tá bom? Traduzindo. Se eu quiser calcular os x sendo 0,499, eu tenho duas opções. Ou eleva ao quadrado, multiplica por 4. Multiplica por 4, soma, subtrai de 3. Depois divide esse resultado por aquele rapazinho vezes 2 menos 1. Ou é simplesmente ele vezes 2 mais 3. O que vocês acham que a gente gasta menos energia? Nessa daqui. Certo? Tanto energia mental quanto até na calculadora, se vocês possam usar. Ok? Então, quando x for 0, isso aqui fica 3. Quando x for 0,4, 4 vezes 2 vezes 0,4 dá 0,8. Com 3, ficamos com 3,8. Me corrija que essas continhas a gente está fazendo de cabeça, às vezes pode se equivocar. Tá bom, gente? 499. Bom, 499 vezes 2, 2 vezes 9, 18, aí 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. 2 vezes 4, 8, 9. Então ficaríamos com 3,998. Confere? 3,998. O que a gente conclui? A gente conclui que à medida que o x se aproxima de meio por valores menores do que ele, então a nossa função se aproxima de quanto? 4. f de x se aproxima de 4. Faz sentido eu falar que se aproxima de 4 valores menores do que ele? Faz sentido, faz. Mas é necessário falar isso? Não é necessário. Por que não é necessário? Porque a gente já viu outros exemplos que eu posso fazer uma variável se aproximar de meio ou de algum outro valor pela esquerda e a função acabar se aproximando desse valor pela direita. Então, a função, como é a variável dependente, eu não preciso dizer se é pela direita ou pela esquerda. Mas eu tenho que fazer referências em relação à variável independente. Está claro isso, gente? Então, note. Prendemos a variável independente. A dependente se aproxima de 4. Pela direita ou pela esquerda? Não importa. Se aproxima do número 4. Vamos agora olhar para o x igual a 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. X 0,6. 2 vezes 6, 12. Então ficaria 1,2 com 3, 4,2. X 0,501. Então ficaríamos com 1,02, daria 4,002. O que a gente pode concluir? Que à medida que o x se aproxima de 0,5 por valores maiores do que ele, a função também se aproxima de 4. Então, eu sou levado a crer que, quanto mais próximo eu estiver do meio, seja por valores maiores que ele, seja por valores menores que ele, a função está próxima de 4. Mas lembrando, eu só concluí isso com base em 6 observações de números.
Quantos números nós temos? Só infinitos. Vamos testar para tudinho? Mas você vai acabar a faculdade e não consegue testar para todos. Daí é onde entra a ideia de termos umas expressõezinhas, umas letrinhas, para poder melhor compreender, para provar que de fato aquilo ali vai para 4. Então a gente agora, lembrando, nós escolhemos aspas aleatoriamente, deixar aspas, esses valores. Mas não é tão aleatório assim não. Já a gente vai fazer uma figura para condizer as ideias. Só que a ideia, ela prevalece sobre a figura. Bom, a gente escolheu o meio como sendo o centro de um intervalo. Meia unidade maior do que ele, meia unidade menor do que ele. 1/10 maior do que ele, 1/10 menor do que ele. E assim por diante. 1/100, 1/1000, 1/1000 pode ser? Pode. Sempre ele sendo o centro. Direita e a esquerda. Como a gente está querendo observar uma ideia, então a gente vai começar agora a olhar o que acontece com a variação. Isto é, o meio é o nosso valor base. A gente está fazendo a aproximação para ele. O número 4 é o nosso candidato a limite. Por que o nosso candidato a limite? Porque à medida que a gente se aproximava do meio por valores maiores do que ele, ou do meio por valores menores do que ele, a função se aproximava do número 4. Tá ok? Então, por isso que nós temos aqui o 4 indicado. O que é que a gente fez? A gente olhou a diferença entre o meio e o zero, que foi esse primeiro valor aqui no eixo x. Bem como entre o meio e o 1. Tá certo? Não está meia distância para a direita e meia unidade para a direita e meia unidade para a esquerda? Quando eu fiz isso, mantendo a meia unidade, seja para a direita, seja para a esquerda, o que aconteceu com a função? Ora, para x igual a 0, a função é igual a 3. Para x igual a 1, a função é igual a 5. Como eu estou me aproximando do 4, o que acontece com a diferença entre o 3 e o 4 e entre o 4 e o 5? Então, em módulo, quem está querendo essa distância, o módulo de 3 menos 4 é o mesmo módulo de 5 menos 4, que é igual a 1 unidade. Depois a gente pegou 1/10. 1/10 à esquerda e 1/10 à direita. Repare, estamos com 1/10 de variação no eixo do x. Qual é a variação no eixo dos y? A gente pegou 3,8 subtraiu de 4, porque o número 4. O 4 foi obtido a partir da tabela. O 3 foi obtido a partir da nossa construção, substituindo x por 0,4. Ao fazermos esse módulo, a gente nota que a variação no eixo dos y é 0,2. A variação no eixo do x é 0,1. Quando a variação no eixo x foi 0,5, qual foi a variação no eixo dos y? 1. Quando a variação no eixo do x foi 0,001, qual foi a variação no eixo dos y? 0,002. Exemplo não prova nada, mas serve para ter uma linha de raciocínio. O que vocês observam nesses 3 exemplos? A variação no eixo dos y é o dobro na variação no eixo dos x. Vou escrever isso. Daí, observamos. Vocês não observaram isso? É uma observação. É verídica? Vamos ter que testar ainda. Certo? Então, observamos que a variação no eixo dos y é o quê? É o dobro da variação no eixo dos x. Ou que a variação lá no eixo do x é a metade da variação no eixo do z. A pergunta que se faz é, eu posso garantir isso para qualquer valor? Vamos tentar agora ter uma noçãozinha geométrica do que está acontecendo. Falando isso em breve, a gente vai começar a fazer revisões básicas do básico, quando a gente vai atrelar tudo à geometria.
certo? Ou muita coisa de geometria. Eu peguei aqui só um dos valores. 0,4 e 0,6. Poderia ser o 0,04, 0,0. Pode. Você escolhe os valores. A ideia é aqui. Se eu peguei um décimo à direita e um décimo à esquerda, notem. Vocês concordam comigo que 0,4 até 0,5 eu me desloquei uma unidade, ou um décimo de unidade? Então isso aqui é a mesma coisa que 0,5 menos 0,1. De 0,5 até 0,6 me desloquei uma unidade. É a mesma coisa que 0,5 mais 0,1. Ou seja, eu estou olhando para esse item 2. Estou olhando agora para o resultado do módulo. 0,4 em relação a meio é meio menos 0,1. 0,6 em relação ao meio é 0,5 mais 0,1. Está claro isso? Meia unidade para a esquerda, meia unidade para a direita. O que aconteceu com a função lá no eixo Z? Lembrando que esse Zzinho que aparece vai fazer quebra de escala. Está assim em escala aqui, em relação ao eixo X e em relação ao eixo do Z. Bom, quando x foi 0,4, a função deu 3,8. 3,8 em relação a 4 é a mesma coisa que 4 menos 0,2. Quando x foi 0,6, a função deu 4,2. Ora, 4,2 em relação ao 4 e ao 0,2 é a mesma coisa que 4 mais 0,2. Em outras palavras, o nosso destaque aqui foi o meio e o nosso destaque foi o 4. Nós agora estamos relacionando-os com as variações do módulo. Isto é, a gente já sabe que módulo de meio, menos 0,4, bem como módulo de meio, menos 0,6, é 0,1. A gente usou essa informação para fazer a figura geométrica. A gente sabe que o módulo de 3,8 menos 4, bem como o módulo de 4,2 menos 4 é 0,2. A gente pegou esse 0,2 e associou ao número 4. Está claro isso? A gente está pegando agora o desvio, ou essa variação, e está associando aos valores que são os nossos valores chaves. Isto é, o meio, porque não pertencia ao nosso denominador, se tem que ser diferente de 0, e o 4, que foi obtido via tabela. Está claro até aqui? Está claro até aqui? Então a ideia básica é o seguinte. No eixo do x, eu posso ter uma variação dentro desse intervalo. Tá certo? Quanto menor for esta variação, quanto menor for esse meu desvio, melhor. É claro que, se eu quero me aproximar do 4, eu estou sempre encontrando um erro em função disso. Quando eu fiz o 4,2, o nosso erro aqui estaria, no máximo, sendo de 0,2 unidades. Ou seja, à medida que eu tenho um desvio no eixo do x, eu estou implicando uma margem de erro no eixo dos y em relação ao número 4. Então eu tenho um desvio no eixo do x, que implica um erro no eixo dos y. A esse desvio, eu vou denotar pela letra delta, que é o nosso D grego. E a essa margem de erro, vou denotar pelo epsilon, que é a nossa letrinha E. Então, historicamente falando, epsilon significa erro, consequência do meu desvio. Certo? Então, a definição de limite é o seguinte. Limite, quando x se aproxima de A da função f de x, ou vice-versa, também pode ler dessa maneira. Limite da função f de x, quando x tende para A, isso daqui é igual a L, vamos fazer aqui de formal, já a gente vai fazer nesse nosso exemplo numérico, tá bom, gente? Então, o que é que acontece? O meu erro, ele foi uma consequência do meu desvio. Repara quando a gente foi fazendo as tabelas, em nenhum momento a gente se preocupava, olha, o f de x se aproxima de alguém, pela direita ou pela esquerda? A gente não se preocupava. A nossa preocupação era em relação à variável independente. Então, isso aqui, por definição, significa dizer o seguinte. Qualquer que seja o meu erro, como estamos trabalhando em geometria euclidiana, estamos olhando para distâncias, faz sentido uma distância negativa? Não. Então, qualquer que seja o meu erro, claro, maior do que zero, esse meu erro é uma consequência. Consequência de quem? Da minha variação no eixo x. Note, eu peguei o valor da função para depois encontrar o valor no eixo x, ou primeiro a gente atribuiu valores para o x para depois encontrar a função?
Primeiro a gente encontrou x para depois chegar lá. Então, por isso é que existe um tal desvio. Então, é esse meu desvio que está condicionando o meu erro. E não o contrário. Tá certo? Então, o meu desvio, então por isso que não existe. Ou seja, uma coisa mais restrita. O meu erro é consequência. Consequência de quê? Desse meu desvio, dessa minha escolha. Ponto e vírgula, na matemática, a gente lê tal que. Pode ser a barra? Pode. Porque a gente economiza pincel, usando só o ponto e vírgula. Então, para qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que zero menor do que o módulo de x menos a menor do que delta. Calma. Calma. O nosso a em questão foi 0,5. Então, eu estou olhando aqui uma variação até um décimo para a direita e até um décimo para a esquerda. Está claro, gente? Então, essa é a nossa variação. Note, por que eu estou exigindo que seja maior do que zero? Porque se você tiver isso aqui igual a zero, você tem que o x é o próprio a. Se o x pode assumir o próprio a, para que eu vou fazer aproximações? Por isso que a gente exige que seja maior do que zero. Ou seja, o x é diferente do a. Está claro isso? Porque se o x fosse igual a esse módulo seria zero. E se o x pode assumir o a, para que eu estou fazendo tabela? Faz sentido isso? Eu quero que vocês entendam isso. Não adianta a fórmula pela fórmula, tem que entender a fórmula. Ele é maior do que porque eu estou me aproximando. Seja aproximação pela direita ou seja aproximação pela esquerda. Está claro isso? Porque se eu puder substituir o valor, por que eu vou fazer tabelas? Vamos supor que a função f de x igual a 1 sobre x. Eu sei que o x não pode ser zero. Eu quero calcular o limite quando o x é para 1. Para que eu vou fazer uma tabela me aproximando do 1 se eu posso assumir o valor 1? Estão entendendo isso? Então a ideia de x ser diferente de a é que implica isso aqui. Como consequência, a minha variação lá no eixo dos y, isto é, o módulo de f de x menos L, vai ser menor do que L. F de x é a função, quem é o L? Nesse nosso caso, que a gente vai escrever, o L seria o número 4. Então, esta minha margem de erro é uma consequência desse meu desvio. Então, o que é que aconteceu? No nosso caso, qual é a nossa função? Já a gente reescreve lá as letrinhas, tá certo? A nossa função em questão é 4x ao quadrado mais 4x menos 3 sobre 2x menos 1. O que é que nós estamos argumentando? Nós estamos argumentando que à medida que o x se aproxima de meio, seja por valores maiores que meio, seja por valores menores que meio, então, atenção à nossa simbologia. A setinha simples é aproximar-se de, tender para. Esse tipo de seta significa dizer que é consequência. Ou seja, o que vem aqui à direita é consequência do que tem à esquerda. Então, a minha função fx se aproximou de 4. Posso ficar usando essa simbologia? Posso. Só que a simbologia que é mais recorrente, seja no Brasil, no Japão, seja em qualquer campo, é a ideia do lim. Então, lim de limite, de aproximação. Que limite? O limite desta função, 4x ao quadrado mais 4x menos 3 sobre 2x menos 1, é o limite dessa função. Quando x se aproxima de meio, isso daqui é igual a 4. Certo? Como é que chegou nisso? Chegou nisso via tabelas. A gente foi tentando. A gente só tentou 3 vezes. 3 valores maiores que, 3 valores menores que. E se eu tiver que testar para vários outros valores? Aí é onde entra a ideia dos épsilons e deltas. Lembrando, como é que fica a definição? A definição formal é essa. Limite da minha função, quando x tende para a, isso aqui é igual a, é claro, se existir. Que eu posso, de repente, ter um limite ou ter alguma estrutura que ele não exista. Certo? Por enquanto, estamos trabalhando no caso em que isso aqui é possível. Ou seja,
Testou pela direita, testou pela esquerda, foi para o mesmo valor. Quando é que não existe? Quando testar pela direita der um valor, testar para a esquerda vai dar outro valor. Então, vocês podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente falando? Pode. Você amputar o seu braço, colocar aqui no canto, e o seu corpo for para o canto, então tecnicamente pode. Mas falando sério, você não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, se você tende para a direita, vai para um valor. Para a esquerda, vai para outro valor. Então, não existe o limite. Certo? Bom, então, o que é que significa dizer isso? Qualquer que seja o epsilon, de novo, qualquer aqui é geral. Cara, eu vou fazer um erro. Que erro? É erro. Estou errando. Só que esse meu erro é consequência do meu desvio. Tal que 0 menor que o módulo de x menos a menor do que delta implica, de novo, eu estou tendo um desvio em relação a esse número a. No nosso caso, o meio. Eu posso ir até meia unidade à direita e até meia unidade à esquerda? Posso. Posso ir até um décimo à direita e um décimo à esquerda? Posso. Um centésimo à direita e um centésimo à esquerda? Posso. Um bilionésimo à direita e um bilionésimo à esquerda? Posso. E você pode pensar em imaginar. Daí é onde entra o delta. Quem é o delta? Rapaz, o delta é um desvio. Quanto menor esse desvio, melhor. Está claro até aqui? Então, esse delta é como se fosse todos os nossos números muito pequenininhos. Ok? É o tal do Siqueira. Hein? O delta é um número tão pequeno quanto Siqueira. Quanto se deseja. Foi triste, mas tudo bem. Essa foi fraca. Mas a ideia básica é que ele é um número muito pequeno. Está claro isso, gente? Quanto menor o desvio, melhor. Então, a partir disso, o que acontece? A minha função estará muito próxima do meu limite. Ou seja, quanto menor for esse desvio, menor vai ser a minha margem de erro. A ideia prática é, qual é a relação existente entre a minha margem de erro e o meu desvio? Nessa função aqui, quando a gente construiu a tabela, a gente viu que a margem de erro era o dobro. Isto é, o meu erro era sempre o dobro do meu desvio para esta função. Eu posso exibir outra função onde a margem de erro é 4 vezes, onde a margem de erro vai ser 5 vezes, onde a margem de erro pode depender de 2 valores. Pode? Pode. Pode depender de 10 valores? Pode. Pode depender até de N valores. Então, por isso que a gente vai dizer para você uma coisa. O nosso foco é a compreensão. As disciplinas de análise é que ficam as demonstrações. Hoje eu vou fazer uma única demonstração, que é a desse exemplo, usando epsilon e delta, para a gente tentar perceber mais ou menos como é que a gente processa. Então essa, gente, vai ser a única demonstração formal usando epsilons e deltas. As demais justificativas, que não são demonstrações, nós vamos fazer via tabelas. Porque está vendo que a tabela ela dá um bom indício. Está claro isso? Então nós, por definição, vamos de fato provar que isso aqui acontece. Primeiramente, simplificar a nossa escrita. Se o x se aproxima de meio, se o x tende para um meio, é porque ele é diferente de um meio. Se ele é diferente de um meio, tanto o numerador quanto o denominador podem ser divididos por x menos meio. Ou seja, provar isso equivale a provar que o limite, quando x tende para um meio, a gente simplificou essa expressão. Vocês recordam? Ao simplificar, o que a gente obteve? 2x mais 3. Ok? Ao simplificar, verifiquem, a gente chegou nisso daqui. 2x mais 3. Confere? Então, o que é que nós queremos provar? Queremos provar que o meu erro, por questão qualquer, é livre. Esse meu erro, ele vai ser consequência da existência de um desvio. Ora, as tabelas indicam que o meu erro é o dobro do meu desvio. Então, quando a gente for trabalhar aqui com os epsilon e deltas, queremos encontrar uma relação entre o epsilon e o delta. Mais precisamente, neste caso, eu quero provar que o epsilon é o dobro do delta. Certo? Então ficaria o seguinte, usando a nossa definição. Ora, seguindo ao pé da letra a ideia. Então, por definição, qualquer epsilon maior do que zero, de novo, qualquer, solto, está liberado. Existe
um delta maior do que zero. Repara que eu estou usando um artigo indefinido. Existe um delta. Será existiria o delta? Ou tem outra coisa. Eu estou falando em o limite. Mas será que poderia ter outros limites? Será que o limite é único? Então são indagações que a gente vai fazer a justificativa no próximo encontro de uma maneira mais informal. Certo? Então, para qualquer f maior do que zero, existe um delta maior do que zero, está o quê? Zero menor do que o módulo de x menos a. E o candidato a A? Meio. X menos 1 meio, menor do que delta. Isso aqui vai implicar no módulo de f de x. Mas quem é f de x? 2x mais 3. Menos L. Mas quem é o L? 4. Isso aqui vai ser menor do que F. Então eu quero encontrar uma relação entre epsilon e delta, tal que, partindo desse rapazinho da esquerda de quem? Ou esquerda em relação a quem? Esquerda em relação a esse sinal, eu chegue nesse rapaz da esquerda. Só que aí, nós vamos usar um artifício. Como assim artifício? Imagine que vocês estão aqui e queiram se encontrar com alguém que esteja fora do campus. Opções. Você pode sair daqui e ir até o campo, ao final do campus. Isto é, você e a pessoa. Sai daqui e vai até onde a pessoa está. Mas algo impede essa pessoa vir de lá até aqui? E depois os dois caminharem juntos até lá fora? Não. Então, a outra estratégia é o que a gente chama, às vezes, de informal. Eu posso partir de onde eu quero chegar para encontrar os procedimentos da minha partida. Entendendo? Eu vou desenvolver essa expressão para, desenvolvendo-a, saber como é o procedimento formal para partir aqui de cima. Então, vamos para a ideia informal. Qual é a ideia informal? Vamos partir de onde nós queremos chegar. Vamos desenvolver isso. 2x mais 3 menos 4, isso aqui é menor do que epsilon. 2x mais 3 menos 4 é a mesma coisa que 2x menos 1. Concorda comigo? Então, ficamos com o módulo de 2x menos 1. Isso aqui menor do que epsilon. Por 3 menos 4 dá menos 1. Bom, eu tenho que manipular isso aqui para fazer aparecer a minha saída. Eu tenho que sair de x menos 1 meio. Opa! Eu tenho que sair de x. Qual é o coeficiente de x aqui? 1. Então, eu vou colocar aqui o número 2 em evidência. Por que vamos colocá-lo em evidência? Porque na minha saída, o x tem como coeficiente o número 1. Está claro isso? Então, nós vamos colocar o 2 em evidência. Estou colocando o 2 em evidência. Para o que coloca em evidência? É dividir a expressão. Então, 2 por 2 dá 1. Ficamos com x menos 1 dividido por 2 e dá 1 meio. Está claro isso, gente? Está claro isso? Repara, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 meio, 2. Bom, vou agora usar o fato de que o módulo de um produto é o produto dos módulos. Então, de módulo de A vezes B ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B, nós vamos ter o seguinte. Opa, atenção. Módulo de 2 dá quanto? 2. Sem nenhum ônus, já posso reescrever essa expressão como 2 que multiplica o módulo de x menos meio menor do que f. Concorda comigo? Consequentemente, quem é o módulo de x menos 1 meio? Ora, eu vou dividir ambos os membros da igualdade por 2. Por quê? Porque eu quero partir do módulo de x menos 1 meio. E olha só que coisa interessante. Se dividirmos ambos os membros da igualdade por 2, apareceu quem à direita da desigualdade? Epsilon sobre 2. Em conclusão, eu tenho que partir desse rapazinho menor do que delta para chegar nisso. Eu sei que essa expressão equivale a quê? A 2 vezes o módulo de x menos 1 meio. Então, sem nenhum ônus, nada me impede de considerar o delta como sendo epsilon sobre 2.
Com efeito, se delta é epsilon sobre 2, agora entra o formalismo. Se delta, lá na nossa escolha inicial, for epsilon sobre 2, multiplicamos os membros da igualdade, chegamos a 2 que multiplica x menos 1, módulo x menos 1 meio, menor do que epsilon. Jogo 2 para dentro do módulo. Por quê? Porque o módulo de A vezes B é módulo de A vezes módulo de B. Desenvolve, ficamos com 2x menos 1. Mas eu não quero só o menos 1, eu quero que apareça menos 4. Aí eu vou me lembrar que o menos 1 é menos 4 mais 3. Então, parti da escolha delta igual a epsilon sobre 2 para chegar na minha tese. Então, dada a hipótese, chegamos na tese. Então, o que a gente concluiu? Que essa minha escolha foi via manipulação. Foi via um processo informal. Então, a volta dessas ideias é o chamado processo formal.